Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Água do mar terá análise diária. Na Folha de São Paulo, apoio a protesto despenca e é o menor desde junho. No Estadão, prioridade é Europa, diz novo presidente da Ucrânia. No semanal Boc News, túnel Santos-Guarujá, rota de colisão. No Santa Portal, tudo igual no Morumbi. Em bom jogo e com arbitragem polêmica, São Paulo e Santos não saem do zero. No G1 Santos e região, motorista reage e atira em menor após assalto em São Vicente. No portal da UOL, rejeição a protestos é a maior desde junho, segundo Datafolha. A revista Veja traz na capa, sorria, bons empregos à frente. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança, uma das principais preocupações da população da região metropolitana da Baixada Santista. Região que registrou um significativo aumento nos casos de latrocínios. De 2012 para 2013, houve um acréscimo da ordem de 75% nesses casos de roubos seguidos de morte. No entanto, em compensação, no que tange aos homicídios, houve um decréscimo de cerca de 7% também na região no mesmo período. Agora, o que é muito curioso nesse aspecto e grave é o fato de que a maioria desses casos de latrocínios teria sido praticado, segundo a polícia, por menores de 18 anos, o que traz novamente à discussão a questão da maioridade penal no Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre todas essas questões de segurança e também sobre as ações, iniciativas, desafios da Secretaria de Segurança do município de Santos e da Guarda Municipal, que terá o seu efetivo ampliado. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 31 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. As estradas, trânsito na subida da serra tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Para quem vem em sentido litoral, também encontra lentidão na chegada a Cubatão. O sistema opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera varia entre 10 a 20 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação. O motorista aguarda 20 minutos para embarcar. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. E hoje recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília e diretor do semanário Boc News, jornalista Fernando de Maria. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Uma pesquisa divulgada este mês pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, revelou que 84% da população de rua declara-se dependente de álcool, drogas ou os dois. Em Santos, a Secretaria de Assistência Social coletou números que também são preocupantes. Seu José Carlos é jardineiro, trabalha no Jardim Botânico em Santos, mas os dias nem sempre foram bons para ele. Foram mais de 10 anos morando nas ruas. Se não fosse a força de vontade, o álcool teria vencido a batalha. A cachaça é um ímã, o magnetismo do álcool é tão forte que eu acho que é pior do que qualquer outra droga. Você levanta, álcool. Você dorme, álcool. Você levanta, álcool. E assim por diante. E é justamente a bebida um dos maiores problemas dos moradores de rua em Santos. 1/3 deles faz uso de álcool, 19% de entorpecentes, como maconha, crack e cocaína. E 35% combinam as drogas. De acordo com o secretário adjunto de Assistência Social de Santos, nem sempre quem mora nas ruas é da cidade. No município de São Paulo aparecem 33% da população, do interior do estado de São Paulo 30% e 20% das cidades da Baixada Santista. E a partir dessa discussão a gente vai poder estabelecer quais as estratégias regionais de articulação com os outros municípios. Mesmo assim, o atendimento oferecido pela Prefeitura é para todos. Nós instalamos em 2013 uma unidade nova, que é uma diretriz do Conselho Nacional de Assistência, que é o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua, que envolve, além da abordagem inicial, o primeiro local de contato dessas pessoas com o poder público é no Centro POP. De lá nós fazemos os encaminhamentos para as unidades de acolhimento e trabalhamos essa pessoa para que ela se mantenha dentro da esfera do poder público e não volte para as ruas. Tudo isso para a gente que ainda vive o que o seu José Carlos já passou, volte a sorrir. Do momento que eu consegui novamente entrar na sociedade, hoje eu ando de cabeça erguida, entendeu? Entro em qualquer lugar, saio, sou bem recebido, graças a Deus. Aí está a reportagem, um belo exemplo, esse personagem exatamente que a reportagem do Caderno Regional apresenta. Esse problema é um problema grave, exigiria um pacto metropolitano entre todas as cidades, pelo menos da região metropolitana da Baixada Santista, no sentido de se enfrentar essa questão, que é uma questão seríssima, um drama humano, um problema realmente muito grave, não apenas pela dependência do álcool, da droga, a combinação de ambos, enfim, como se viu na reportagem. É uma questão séria, difícil de lidar, complexa e que exige providências imediatas do poder público, em todos os níveis. Secretário Sérgio Delbel, muito obrigado pela sua presença, bom dia. A sua secretaria tem muito a ver com essa questão, enfrenta essa questão diariamente, praticamente, juntamente com e mediante força-tarefa com a Secretaria de Assistência Social, de Saúde, enfim. Como está esse trabalho, secretário? Bom dia a todos que nos assistem, bom dia. Realmente é um problema bastante preocupante que não assola só a cidade de Santos. Esse é um problema que atinge as cidades da nossa região, cidades médias ou grandes do nosso estado e assim por diante. Na realidade, é um problema fácil de você constatar, porque basta visualizar, claro, mas de muito difícil solução. Por quê? Conforme nós vimos rapidamente por meio das pesquisas,
existem vários vetores aí atuando nesse tipo de população. O principal deles é o problema de envolvimento com álcool e outros tipos de droga. Só por isso já seria um problema gravíssimo. Claro. Mas nós temos também, por trás de cada morador de rua, uma história de vida. Você conversando com um, com outro, você vê que muitos foram expulsos de casa pela família, muitos tiveram algum tipo de decepção até com o cônjuge, com filhos, e tudo isso vai se somando e essas pessoas optam até, muitas vezes, por morar nas ruas. A Guarda Municipal de Santos, ela atua diariamente em conjunto com as demais secretarias de saúde, de assistência social da prefeitura, no sentido de minimizar esses transtornos que parte dessa população causa para os santistas em geral. Só que nós esbarramos num problema ético e que tem que ser muito bem analisado, que é, nós simplesmente não podemos pegar essas pessoas, desde que não estejam em cometimento de nenhum tipo de crime, nós não podemos pegá-las e conduzir a qualquer tipo de centro de acolhimento, qualquer equipamento público. Então, por isso só, já é uma dificuldade bastante grande. Os técnicos chegam, abordam as pessoas, tem todo um preparo para isso, e quando chega na hora da verdade, ou seja, na hora de retirar as pessoas para conduzi-las, se elas não quiserem ir, não pode. Perante a lei, nós não temos... Uma adesão voluntária. Tem que ser uma adesão voluntária. Eu acho que, em algumas situações, o poder público ele deveria ser coberto pela lei no sentido de conduzir essas pessoas como medida protetiva, não como uma medida higienista de tirar essas pessoas da rua. Longe disso. Mas a gente assiste a parte dessa população definhando sob as nossas vistas e... se não querem ser conduzidas, elas não serão. Então é um problema muito difícil. A prefeitura, desde o começo do governo, no ano passado, ela aumentou e muito a oferta de vagas, a oferta de serviços para esse tipo de população. Então, banco de empregos, documentação, recâmbio para cidades de origem, alojamentos, alimentação, higienização, tratamento de saúde multidisciplinar, tudo isso existe. Foram firmados convênios com entidades de igrejas acostumadas a lidar com esse tipo de problema, por exemplo, a Cristolândia, outro nome me foge agora, Casa Belém, para onde também podem ser conduzidas essas pessoas, e de lá é feito todo um trabalho e até encaminhamento para tratamento para quem tem problema com drogas e álcool. Mas a gente sabe que é um longo caminho, é um caminho penoso, mas que nós estamos enfrentando. O prefeito, ele cuida pessoalmente dessas ações, ele nos cobra semanalmente disso e, pelos números que nós temos, muitos já foram recambiados ou até mesmo encaminhados para tratamento. Muito bem. Um ponto crítico em relação a essa questão é ali exatamente na altura da Campos Melo, Silva Jardim, nas imediações, nos fundos da antiga hospedaria dos imigrantes. Todos os dias ali há um sem número de pessoas em situação de rua ocupando aqueles espaços. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, telespectadores. Secretário, diante dos números da pesquisa, mais ou menos 3 em cada 10 moradores de rua são efetivamente aqui de Santos, enfim, da região. A grande maioria vem de fora. O acesso para chegar aqui não é tão simples assim, porque você tem a via Anchieta ou a via Imigrantes. Ainda existem denúncias dessa exportação de cidades com peruas ou vans que deixam aqui a população de rua. Acontece isso? Vocês já presenciaram esse tipo de situação? Nós já presenciamos poucas denúncias em relação a isso e todas elas inconsistentes. Não digo que não foram efetivadas. Inconsistência no recebimento da informação por nossa parte. Então, assim, parece que uma perua em tal lugar deixou algumas pessoas. Então, não tem placa, não tem características do veículo, o horário. Fica difícil até nós procurarmos nas nossas câmeras de monitoramento. A maior parte dessas pessoas, ela não acessa a nossa cidade por força de outras cidades. Elas acessam a nossa cidade por livre iniciativa. Nós temos várias ofertas, entre aspas, para esse tipo de população, em especial a praia, na época do verão. E o principal, existe uma coisa que o governo municipal também está combatendo, que é
parte daqueles vendedores da praia, principalmente, que tem aqueles carrinhos mais pesados, eles pagam alguma quantia, muito pouco, para esses moradores fazerem o transporte dos seus carrinhos para a praia, na ida e na volta. E o pior, pagam também, além do dinheiro, com bebidas alcoólicas. Então você está criando um ciclo vicioso terrível. Então a fiscalização também atua nisso, a Guarda Municipal atua nisso, já foi feito reunião com esses ambulantes no sentido de conscientizá-los a não fazer isso, né? A nossa população é muito boa, tem um coração muito bom, é a terra da caridade. Sim. E muitas pessoas e muitos órgãos até levam alimentação para essas pessoas. Eu não estou aqui querendo discutir que não é para ser caridoso, pelo contrário, a gente tem que ser solidário a essas pessoas, são seres humanos. Mas o fato de você alimentar essas pessoas diariamente... ou mesmo de dar esmola, né? Exatamente, ou dar esmola, você inibe que essas pessoas procurem os equipamentos públicos que estão mais do que equipados para atendê-los. Então, aquilo que é caridade para alguns é pernicioso para aqueles próprios moradores de rua, porque nós temos condição de abrigá-los e dar encaminhamento para cada caso. Secretário, ainda a respeito dessa questão, há um certo, não diria um conflito, mas há certa divergência entre os setores de segurança e setores de assistência social no encaminhamento dessa questão. Né? Os setores de segurança defendem, por exemplo, uma mudança na legislação, no sentido, como o senhor acabou de dizer, uma medida de proteção a essas pessoas que muitas vezes estão definhando, como o senhor disse, enfim, que precisam de ajuda, ajuda médica, ajuda social, etc. E tal. E, por outro lado, há também setores mais ligados à área de assistência social que defendem uma política mais amena, mais leve, no sentido da recuperação, que é um processo de paciência. Como se dá isso aqui em Santos? Quer dizer, caminha de uma maneira tranquila, harmônica, ou há alguma discussão mais aprofundada a respeito dessa questão? Não, tranquila. Nós temos que seguir o que manda a lei. Sim. E como é um assunto que exige uma técnica muito grande, nós temos que respeitar a opinião do pessoal da área da saúde e da assistência social. Então, a Guarda Municipal, ela, apesar de eu ter esse tipo de pensamento, eu estou consciente que a lei não nos permite que façamos isso. Então, nós seguimos o protocolo, desenvolvemos um protocolo escrito aí a 6 mãos, né, com as demais secretarias, e ele é seguido, ou seja, o processo principal é aquele de criar vínculos com os moradores por parte dos técnicos de rua, e a Guarda Municipal, ela dá proteção para que esse serviço seja executado. E a Guarda também atua revistando essas pessoas, identificando essas pessoas, vendo se não tem antecedentes criminais, se não estão com prisão preventiva e assim por diante. Se encontrar uma arma branca, por exemplo, recolhe. Sim, aí caminhamento normal como qualquer outra pessoa. Tá certo, Fernando. Secretário, dentro dessa linha de população de rua, existem determinadas localidades aqui que chamam mais atenção, além dessas que o Chico citou, que é exatamente aquela área na Vila Matias, ali, próximo da Unifesp, ali, dos imigrantes, né? Hospedaria dos imigrantes. Quais são as outras regiões que vocês têm identificado? Né? Por exemplo, ali onde era o Corpo de Bombeiros, ali era um lugar muito complicado, até pelos usuários de droga. Com as mudanças que aconteceram ali, com a chegada da Câmara Municipal, houve uma mudança também de perfil, e outros lugares, obviamente, foram ocorridos. Mas migram, né? Vamos pra cá, esse exemplo do professor, ele é importantíssimo para a gente, numa outra discussão, quando a gente fala novamente sobre segurança pública. A importância do aspecto ambiental, ela está diretamente ligada à área deteriorada, fisicamente deteriorada, ela serve de catalisador para agregar criminosos, e não estou dizendo aqui que a população de rua é composta por criminosos, mas você atrai... Sim. Seria o caso da Cracolândia em São Paulo? Exatamente. E na medida em que você dá um sentido urbanizado para uma micro-região, automaticamente, sem que haja uma pesada ação policial, esse ambiente ele já entra em equilíbrio novamente. Isso é científico. No caso, objetivamente, a sua pergunta de moradores de rua, a concentração maior realmente é lá na Vila Matias. Por quê? Porque é uma área, parte daquelas ruas estão deterioradas.
tem casas invadidas, nós temos lá muitos cortiços, temos lá o sistema de cama quente. Então, isso favorece que aquelas pessoas permaneçam naquela região. Diariamente, a Secretaria de Segurança, por meio da Guarda Municipal, juntamente com as duas outras secretarias, Saúde e Assistência Social, comparecem àquele local e a gente faz o possível e o impossível. Então, estão sempre se renovando. A maior concentração é lá, na região próxima à do mercado, e outros perambulam pela cidade em busca de alimento e condições mais confortáveis aí. Secretário, agora o tema de hoje também é segurança, evidente. E nós temos aí números preocupantes da nossa região. A última estatística apresentada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública foi, no caso aqui da região, o número de latrocínios, quer dizer, roubos seguidos de morte, um crime, portanto, violento, cresceu, secretário, 76%. Houve um decréscimo no número de homicídios, o que é importante também, mas a que se atribuir esse aumento expressivo, enfim, nos latrocínios, secretário? Olha, eu acho que basicamente é a banalização da vida. Esse é um tipo de crime que é muito difícil você evitar, assim como o homicídio. Você evita o homicídio, que é alguém matar alguém, por meio presencial, estando próximo ao local onde poderia acontecer, fazendo apreensão de armas antes que o crime aconteça. Mas, no caso específico de latrocínio, e você se referiu a isso no começo do programa, uma parte considerável desses crimes é cometido por menor. Então, a gente sente que hoje a vida está absolutamente banalizada. Ela é trocada por um tênis, por um aparelho de celular, por algumas moedas, por uma reação aí, da própria vítima. Então, além da ação policial, que já é feita constantemente, a minha preocupação é que o governo se preocupa muito, e está certo, só em investimento na área policial e não na área de formação do cidadão. Enquanto nós tivermos essa toada, o que vai acontecer? Você vai ter polícias cada vez mais robustas, o que é necessário, mas uma sociedade cada vez mais enfraquecida. E fora isso também, nós estamos deixando de escapar uma oportunidade muito grande, que é de efetivarmos mudanças na nossa lei. Eu não sou favorável a penas maiores, você não precisa disso. O Código Penal, ainda que seja antiquíssimo no Brasil, ele tem as penas lá capituladas. Ele tem ações ou omissões que são crimes. O problema é que ninguém fica preso tanto tempo. Então, quando a gente vê no noticiário que fulano ou ciclano foram condenados a 10, 12, 15, 20 anos, você pode ter certeza que vai ficar 3, 4 e olhe lá se ficar. Um sexto da pena no máximo. Alguns casos um pouco mais, né? Então, e também a celeridade dos julgamentos e da execução. Você vê o caso do mensalão, até hoje nós temos ainda pendengas lá no Supremo para serem julgadas, que podem voltar, eles eram criminosos, formaram quadrilha, agora não formaram mais já não são mais quadrilheiros, já não... Diminui a pena. Ou seja, eu particularmente perdi a noção do que é trânsito em julgado de uma sentença. Eu acho que esse conceito, na minha opinião, para o meu conhecimento, ele já não serve mais. Eu já não sei mais o que é trânsito em julgado. Os leigos sempre entenderam, leigos como nós, que não temos formação em direito, enfim, nós sempre entendemos que o trânsito em julgado chegou no Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado. Acabou. Final. Agora, nós vamos criar daqui a pouco um outro tribunal. Foro. Né? Mas só para encerrar sobre latrocínios, então a gente vê hoje que essa molecada, ela não dá valor à vida. Isso daí não é a polícia, não é o Estado que vai prover essas pessoas desse sentimento, do respeito, no mínimo respeito à propriedade, às pessoas, enfim. Isso daí se dá aonde? Nos bancos escolares, na família. É só a gente checar se ambos, esses dois pequenos exemplos que eu dei, mas que são muito profundos aí em termos família e escola, se eles estão atendendo às necessidades da sociedade. Secretário, dentro desse panorama, o senhor tem uma larga experiência nesse segmento. O senhor já tinha visto, por exemplo, bombeiro ser assaltado dentro de uma comunidade, como foi aquele episódio lá no México 70, né, que eu acho que o bombeiro é um policial militar
Eu acho que sintetiza exatamente esse tipo de situação. Jornalistas também foram assaltados. Sim. Né? Então, antigamente havia um código de ética que na comunidade onde se atua não cometeriam-se crimes. Nem isso está sendo. O que está acontecendo? Então, essa nova geração aí essa fragilidade nessas relações sociais. Eu acho assim, que as pessoas esperam que a gente diga, não, a polícia tem que ir para cima disso, tal. Claro que tem que ir para cima disso, e a polícia faz isso, dentro do que permite a lei. Quanto mais fraca é a lei, mais forte é o bandido. Então, numa primeira análise, é o que está ocorrendo hoje em dia. Basta a gente ver os protestos de rua. Se a gente for fazer um breve histórico aí, um flashback de acontecimentos sociais nos últimos anos, você vai ver que tudo está se deteriorando. A sociedade está ficando com poder aquisitivo melhor, nós estamos adquirindo bens, a gente está construindo mais viadutos, mais prédios bonitos, mas a sociedade se deteriorando. Então eu insisto nisso. O que chocava a todos nós, da nossa geração, há alguns anos, hoje em dia é absolutamente banal. Absolutamente banal. A notícia de uma morte é dada num noticiário e logo em seguida se entra com um funk, com um pagode, com uma festa de famosos, sem o menor constrangimento. Então, a somatória desses atos, eu acho que vai empobrecendo a nossa sociedade. Eu costumo usar o meu celular, eu sou uma pessoa totalmente analógica, né? Eu não tenho Facebook, não quero ter, essas coisas eu tenho horror a isso. Eu uso o meu celular para telefonar. A bancada. A bancada resiste. Que bom, bravamente. Nós somos das redes antissociais. Isso. Então eu uso o meu celular para telefonar e para entrar, para ver notícias a cada 2 horas e tal. Então eu abro lá o meu site de notícias, então tem algumas notícias muito mal redigidas, e um espaço enorme que eu vou lá no cursor, você vê, e eu não tenho nada contra o BBB lá, mas é assim, fulana beijou ciclana, entrou no edredom com ciclano, eu acho que eu vou ficar com tal. Nada contra, não quero ser retrógrado, nada disso. Mas não sei se isso é notícia, eu não sei se essas coisas são importantes para a sociedade. Na sua opinião, a mídia, ela é parte reflexo da sociedade ou ela está alimentando também nesse cenário? Eu acho que é o reflexo da sociedade. Eu acho que é o reflexo, porque tem um lado comercial que a gente não pode negar. Mas se você pega uma TV Cultura, você vê uma diferença de programação brutal, ainda que muito mais simples, mas a preocupação de qualidade. Tanto é que, por uma pesquisa da BBC, ela foi escolhida a 2ª melhor do mundo, em termos de programação, de conteúdo. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui para o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Carnaval 2014, a maior cobertura dos desfiles da região. Acompanhe com a gente os desfiles das escolas de samba. Dia 1º, Guarujá. Dias 2 e 3, Santos. Dia 4, Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer
o secretário de Segurança do município de Santos, Sérgio Delbel, coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria. Agora, neste bloco, coronel, eu gostaria de começar. O senhor fez referência, e eu também fiz referência no início do programa, que a maioria desses casos de latrocínios aqui na nossa região, ele teria sido praticado por menores de 18 anos. Isso traz novamente à discussão a questão da maioridade penal. Qual é a sua posição como especialista em segurança com relação à maioridade penal? Olha, teve um período no início da minha carreira que eu trabalhei na Rota, em São Paulo, há muito tempo. O mais bandido que eu já peguei em toda a minha carreira, o bandido mais bandido que eu já vi em toda a minha carreira, ele tinha 14 anos de idade, Carcará, zona oeste de São Paulo. Ele, além de praticar violência sexual, com objetos, enfim, ele colocava fogo nas suas vítimas. De lá para cá, eu acredito que nada mudou, pelo contrário. Ele, na época, ele era um fato quase que isolado. Hoje em dia já é fato comum. São vários carcarás. Exatamente. Isso virou matéria de Fantástico na época, porque ele era procuradíssimo em São Paulo. Pertencia à classe média alta. Nós o prendemos na casa dele durante a madrugada. Eu conheci os pais dele, pessoas de bem, que já tinham perdido 2 filhos em tiroteio. 2 filhos, ele era o terceiro. Tempos depois ele fugiu da época da FEBEM e apareceu morto numa lata de lixo. Bom, e esse cenário eu acredito que só se espalhou na sociedade. Por quê? Pelo que a gente falou agora há pouco. Porque a gente foi se deteriorando, né? Os valores foram ficando cafona, foram perdidos, os meios de comunicação não se preocupam tanto com a sua função social, que é a de ensinar, enfim, e foram deturpando uma série de coisas. E é claro, a deteriorização também das famílias, né? A falta de religiosidade, de cultura geral, de prática regular de esportes, de hábitos saudáveis, esse caldo todo levou essa molecada a ficar desse jeito. Eu sou contra ter limite de idade para efeito de penalização criminal. Eu acho que não devemos ter nenhum limite de idade. Eu acho que a justiça brasileira, ela tem condição de analisar caso a caso. Se você pegar um moleque de 12, 13 anos que cometeu determinados tipos de crime, a justiça brasileira, ela tem condições, ela é equipada para isso, tecnicamente, de avaliar qual o discernimento que aquele rapaz tinha quando o cometimento do crime. Sim. Quando se prende uma pessoa de 22, 23, 30 anos de idade que demonstra algum tipo de comportamento estranho em termos psicológicos, ele é submetido a uma avaliação durante o processo de julgamento. Certo. E a partir daí, a justiça aplica aquela pena que acha mais compatível com aquele caso. Por que não fazer isso em todos os casos? Há exemplos do que acontece em diversos países evoluídos do mundo, hein? Exatamente. Eu não sei se isso diminuiria índices criminais, mas diminuiria a sensação que todos nós temos que nada é feito, né? Que tudo termina na impunidade. Então essa é a minha opinião. Fernando. Nesse aspecto, secretário, eu só acho que entre as famosas e ditas reformas que o Estado deveria fazer, além da reforma política, reforma tributária, também uma reforma do sistema jurídico também, de uma discussão, o senhor comentou agora há pouco, o próprio Código Penal da década de 40, se eu não me engano, né? Só acho que está um momento assim entre o que está no código e na prática em si, até para a própria polícia, muitas vezes prender alguém, na prática, sabe que logo depois o bandido vai estar na rua mesmo? Então, naquela época que eu me referi, quando eu trabalhava lá em São Paulo, então era assim, eu considero que eu passei por várias polícias. Sim. Né? Por quê? Porque a sociedade foi mudando ao longo do tempo e a polícia também foi mudando, né? De uma polícia muito empírica para uma polícia mais profissional, mais bem preparada e equipada. E eu aprendi, e quem estuda direito sabe disso, assim, as fontes do direito, né? Como é que surgem as leis?
As leis surgem basicamente dos usos e costumes de um povo, né? O que é bom para a gente, o que não é bom para a gente, o que pode, o que não pode fazer. Basicamente é isso, não muda nada. Só que hoje em dia, se você for analisar as leis do nosso país, elas atendem ao desejo da sociedade. Eu não estou dizendo aquele desejo passional, né, de amarrar as pessoas no poste, não é isso que eu estou apregoando. Mas a celeridade, os tipos de aplicação de pena, as benesses que a lei concede. Quando você tem as saídas temporárias, e são várias durante o ano, é Páscoa, Natal, Dia da Criança, Dia dos Pais, Dia das Mães, o Estado de São Paulo coloca em média 18, 20 mil presos em liberdade essa saída temporária, de vários dias. A média dos que não voltam é muito expressiva, passa de 1.000, 2.000. Ou seja, a cada saída temporária, nós estamos despejando conscientemente milhares de criminosos que deveriam estar pagando as suas penas, estão voltando para as ruas. E depois se culpa a polícia por índices criminais. A polícia não é a única responsável por diminuir ou aumentar os índices criminais. Então eu acho que está mais do que na hora de a gente rever os conjuntos de lei, mesmo porque a gente vive numa nova ordem social. Aqueles protestos que nós tivemos na metade do ano passado, foi na metade, né? Junho. Deixaram, num primeiro momento, no meu entendimento, as autoridades perplexas, sem saber exatamente o que fazer. E ai daquele que se manifestasse contra aquilo que estava acontecendo. Já é politicamente incorreto falar. Agora já existe, devido a essas barbáries todas que parte desses manifestantes fazem. A morte do cinegrafista da TV Bandeirantes. É um caso, vai ser um divisor de águas nessa história. Não, exatamente. Não podemos esquecer também que tem muito policial que é ferido gravemente nessas manifestações. Nós tivemos no Rio de Janeiro um policial que foi vítima de um coquetel Molotov no ano passado. Eu não estou aqui querendo diminuir a morte do cinegrafista, pelo amor de Deus. Nossa, é terrível o que aconteceu com ele. Nada pior. Mas nós não podemos também deixar de ver que o policial que está lá cumprindo o seu papel. Então, a gente fica meio desnudo, desprotegido em relação a leis mais eficazes para essa nova ordem social. A Polícia Militar fez um trabalho belíssimo nesse fim de semana em São Paulo, prendeu 200 e poucos manifestantes e todos já estão na rua. Por quê? Porque não existe lei que consiga segurar essas pessoas, ou parte dessas pessoas. Enxugar gelo. E os manifestantes sabem disso. Nesse sentido, coronel, por exemplo, discute-se muito no Brasil, pena de morte, prisão perpétua, seriam soluções, não? Eu acredito que não, de jeito nenhum. Existem várias pesquisas em países, por exemplo, Estados Unidos, onde existe a pena de morte, que isso não diminui em nada índices criminais. Pelo contrário, nos estados em que existe a pena de morte e quando há uma execução por parte do Estado, coincidência ou não, no período imediatamente após, existe um aumento de ocorrências violentas naquele estado ou naquelas cidades. Pelo que os técnicos dizem, pelos estudiosos, se deve ao seguinte: o camarada sabe que se ele for pego pela polícia por cometer determinados crimes, ele vai ser condenado à morte. Então ele não tem mais nada a perder. Então ele pratica atos meio suicidas porque ele não tem nada a perder, né? E fora isso também tem um lado de convicção minha, humana, pessoal. A prisão perpétua, acredito que não também. O nosso Estado ainda não é equipado para isso. Eu acredito o seguinte: o camarada foi condenado a 30 anos, ele fica lá 25, está de bom tamanho. Está ótimo. Se a gente conseguir chegar nisso, está ótimo. Se ele for condenado a 4 e ficar 4, está ótimo também. É o que eu penso. Fernando Maria. Secretário, também tem uma outra questão. O próprio sistema penitenciário hoje está falido, né? Hoje as prisões viraram escolas do crime. E um dos motivos também, essas superlotações, os problemas nesse sentido, né? E diante desse cenário, o senhor acha que o sistema penitenciário, que é o Estado que comanda, que nem acontece nos Estados Unidos, ela tem uma discussão, passando para a iniciativa privada, a construção de presídios, isso seria uma alternativa também nesse aspecto? A gente está muito distante do ideal.
Bom, nós estamos muito distantes do ideal. Eu acho assim que a gente tem que... os gestores de segurança, gestores do sistema penitenciário, enfim, a gente não pode ser passional nesses casos. Por mais que a sociedade, e nós até individualmente, tenhamos desejo de vingança em relação a determinados tipos de crimes e criminosos, nós não podemos passar da opinião, nós não podemos passar isso à prática. Então, quer queira ou não, o estabelecimento prisional tem que ser um lugar digno, tem que ser um lugar de recuperação. Ah, mas é muito difícil, mas nós temos que tentar, né? Então, ao longo do tempo, nós fomos deixando, a sociedade, inclusive, o próprio Estado, foi deixando de lado esses critérios éticos e técnicos e não investiu em novos presídios, não se deve fazer presídios muito grandes sob pena de você não conseguir controlá-los. Agora, com toda a pressão popular, com o aumento da população carcerária, que é de mais de 200 mil aqui no nosso estado, começam a ser construídos centros de detenção provisória, estabelecimentos penitenciários com outros modelos. Mas eu acho que ainda falta para a gente uma tecnologia e até uma vontade, não estou dizendo ao nosso estado, estou falando país, até vontade política de investir na recuperação dessas pessoas, mesmo que a porcentagem de recuperados seja pequena. Hoje em dia, segundo pesquisas, de cada 10 pessoas que cometem roubo e são presas, 7 voltam a reincidir. Então a prisão não está adiantando nada. A gente vê na televisão quase que diariamente pessoas sendo presas e a reação delas é de estar indo para uma festa, estar indo para um lugar que já é conhecido e que não vai causar o menor temor nelas. Né? Como você fez referência à banalização da violência, também a banalização da prisão. Aquilo que era temido por todos, hoje em dia não é assim. Coronel, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 24 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Fernando de Maria. Vamos agora a perguntas dos telespectadores. Paula. É isso mesmo, na verdade, Chico, são duas perguntas. A dona Ludal, ela é moradora de Santos, do bairro da Aparecida, ela quer saber como está a situação da segurança na área continental de Santos. E o Júlio de São Vicente também faz a seguinte pergunta: esses indultos temporários que são praticados são uma forma de conter despesas? Não, eu acredito que não. Conter despesas, não. De seguir a lei manda fazer isso. Então, o administrador, ele também não pode, por livre iniciativa, deixar de atender o que manda a lei. Aí a razão de eu achar que tem que ter uma revisão na lei. Tem que ter essas saídas temporárias, sem dúvida nenhuma, mas com critérios muito mais lógicos. Existem bandidos que são, ou reeducandos, né, que são colocados em liberdade provisória e saída provisória, no Dia dos Pais, eles não têm pai. No Dia das Crianças, eles não têm filhos.
Então tem que ter um critério mais refinado. E o bom comportamento, pelo menos, né? Pelo menos. Secretário. E em relação à área continental, a gente sabe que tem alguns problemas lá, sim, e a gente está tentando resolvê-los. Por parte da Guarda Municipal, foram mandados mais 2 motocicletas para lá, foi mandada uma viatura fixa, até então não tínhamos viatura na área continental, e eu sei também, em conversa com colegas da Polícia Militar, que eles estão tentando equacionar problema de efetivo para reforçar a Caruara, Monte Cabrão e assim por diante. Tá certo. Fernando de Maria. Houve até um homicídio, né? De uma jovem, né? Em Monte Cabrão, quer dizer, a situação lá realmente pela área física, apesar de ter, em termos de população, algo em torno de 1% da população, 4, 5 mil habitantes, mas em termos de extensão... É verdade, é bem complicado. É uma área bem complexa nesse aspecto. Secretário, uma dúvida, até voltando aquele gancho dos assaltos junto aos corpos de bombeiros, o senhor tem experiência de trabalhar. Até isso é fato também, ao longo dos últimos anos, houve o crescimento de facções criminosas dentro do estado de São Paulo, que é uma realidade, infelizmente, é um poder paralelo. Muitas vezes pela ausência do próprio Estado, na grande maioria das vezes. Sempre pela ausência do Estado. Aqui na região, o senhor já esteve no comando da região, existem regiões assim que a própria polícia teme entrar? Não tem? Não, isso é mito. Existem regiões em que a polícia tem que entrar mais reforçada, porque o risco é maior. Agora, de não entrar, não existe. Isso eu posso garantir com toda a isenção do mundo. Hoje eu tenho mais liberdade para falar, evidentemente, quando eu estava à frente do comando. Mas não existe. Eu não vou dizer para você que determinadas regiões a polícia deva ir com uma viatura com dois policiais. Claro que não. Quando a ocorrência ou quando a necessidade do deslocamento é para determinados locais, vai em 2, 3 viaturas, está resolvido o problema. Então não existe, isso é mito, de que tem lugar aqui que a polícia não entra. Não existe isso. Quais são essas regiões consideradas pontos... Olha, normalmente, eu não gostaria de citar nominalmente os bairros ou os locais, porque a maioria das pessoas são pessoas de bem que moram nesses locais. Então eu poderia estar até ofendendo essas pessoas. Mas normalmente são aquelas áreas mais degradadas da nossa desassistidas cidade. Pelo poder público. Né? Tem uma carência maior de habitação, no sentido que a gente conhece, habitações mais dignas e tudo mais. Nós tivemos um caso agora de um helicóptero civil que baleado. Foi alvejado, né? Sim. Porque estava fazendo um reconhecimento para levar um benefício até para os moradores, né? É verdade. E aí a necessidade de uma ação conjunta, quer dizer, a polícia ocupa o morro, enfim, para não tenha dúvida, quando esse helicóptero for executar o serviço, não tenha dúvida que a polícia vai estar, tanto a civil quanto a militar, vão estar presentes em maior número nesses locais, dando proteção ao serviço que vai ser executado. Coronel, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a Guarda Municipal e especialmente a respeito de denúncias que recentemente foram publicadas pela imprensa no sentido de assédio moral junto à Guarda e também de denúncias de truculência por parte da Guarda com relação a próprios integrantes da corporação. São procedentes essas denúncias? Foram apuradas, enfim? Olha, não são procedentes. Mesmo assim, nós estamos fazendo uma apuração formal. A Guarda Municipal, está em processo de transformação. As pessoas que nos assistem, que moram aqui em Santos, talvez tenham percebido isso. A gente está comprando equipamentos, o que há de melhor para os nossos guardas. Nós estamos investindo principalmente na melhora do profissional. Desde o começo da gestão, vários benefícios foram estendidos para os guardas e até corrigindo algumas distorções. Eu dou um exemplo. Metade do efetivo da Guarda Municipal não recebia adicional de insalubridade, por exemplo, e metade sim. Então você tinha, por exemplo, numa viatura, 2, 3, 4 guardas municipais, parte deles recebiam o adicional de insalubridade e os outros não. Isso daí, por iniciativa da administração, o prefeito, quando tomou conhecimento de imediato, já mandou estudar a parte legal disso e mandou implantar. Existiam também 20 e poucos, quase 30 guardas municipais que já tinham prestado um concurso interno na corporação e foram promovidos, né, que habilitava-os a serem promovidos
a um cargo superior. E não tinham sido empossados. Há 2 anos, 3 anos que isso aconteceu e até então eles não tinham sido justiçados, né, pela administração. Isso foi feito também. Fora isso, estamos em processo aí de novos uniformes, de equipamentos de proteção individual. Estamos contactando algumas universidades para formar os novos 150 guardas municipais que aqui vêm. E quem conhece o Coronel Brito, sabe que não é do nosso perfil qualquer tipo de truculência ou, enfim, de maltrato a qualquer tipo de profissional. Evidentemente, como qualquer outro lugar, até num escritório, existem as rusgas, as discussões, né, os problemas de relacionamento pessoal. Mas a ponto de se caracterizar um assédio moral ou coisa parecida, evidentemente que não. A Guarda apurou, a Secretaria apurou e não constatou? Ainda estamos apurando. Numa apuração preliminar, isso não foi constatado. Sim. O que existe também é o seguinte: nós temos um efetivo de, arredondando, 340, 350 guardas municipais. Evidentemente que uma pequeníssima parcela pode estar insatisfeita porque está saindo da sua zona de conforto. Então, às vezes você precisa mudar um guarda municipal, a escala dele, do lugar A para o lugar B. Ele não vai se sentir muito confortável e muitas vezes pode julgar que esteja sendo vítima de punição por estar sendo retirado do seu local anterior de trabalho e assim por diante. Nós temos tido um diálogo com ambos os sindicatos, foram apresentadas algumas reivindicações pelo Sindicato dos Estatutários, que eu avalio como grande parte delas correta, execuíveis, nós estamos implantando, né? Por iniciativa nossa, nós queremos mudar, inclusive, o regulamento disciplinar da Guarda Municipal, que eu acho que ele é muito draconiano, ele é muito matemático e não pode ser assim. Cada caso é um caso, né? E eu acho que daqui para frente a tendência da Guarda Municipal é só melhorar, mesmo porque a Prefeitura está investindo pesado na nossa Guarda. E temos o privilégio de termos recebido para esse ano, graças à compreensão dos vereadores aqui de Santos, uma quantia expressiva de emendas parlamentares para a gente investir na própria Guarda e na Defesa Civil também. Importante. Fernando. Dentro dessa linha da Guarda, também tem o trabalho do Guardião Cidadão, né? Sim. Hoje, nesse cenário, qual o papel do Guardião Cidadão, que as inscrições vão até sexta-feira, foram prorrogadas? Isso, importante lembrar. O Guardião Cidadão é um projeto que eu confesso para vocês que eu ainda não consegui tirar todo o leite que a gente pode conseguir dessa garotada. A potencialidade, né? Exatamente. O Guardião Cidadão é um projeto de primeiro emprego para jovens de 18 a 20 anos incompletos até a data da sua inscrição. O jovem fica 1 ano conosco, podendo renovar automaticamente por mais 1 ano. Evidentemente tem um critério de comportamento que ele tem que seguir, como qualquer outro trabalho, não cria vínculo empregatício com a Prefeitura. A gente pretende lá, a gente tem vários estudos, de estudarmos um sistema de tutoria para essas pessoas, para esses jovens, né? De levá-los a atividades educacionais, culturais, esportivas, alguma coisa dirigida. E temos uma dificuldade, por incrível que pareça, de fechar os quadros. Nós podemos contratar até 200. Nós já prorrogamos 2 vezes e não conseguimos, infelizmente. Estamos até sonhando assim em pegar parte dessas vagas e, mediante aprovação, claro, discussão interna na Prefeitura e com os vereadores, mudarmos a lei para contratarmos uma parcela desses 200 voltados para a terceira idade. Nós estamos pensando seriamente em fazer isso. É um espaço, mais um espaço, seria mais um espaço para a terceira idade, né? É isso aí. Coronel, temos mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foco. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, porque é um programa que a gente pode falar. Tá certo. Muito obrigado. Um espaço aberto, democrático, plural,
que garante espaço a todas as correntes do pensamento. Muito obrigado, Fernando de Maria, mais uma vez pela presença. Obrigado ao Coronel Sérgio Delbel, secretário de Segurança, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.